Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus, nosso Pai Celestial, para irmos por todo o mundo, pregarmos e anunciarmos o Evangelho do Reino dos Céus a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo. Para que isto aconteça, em primeiro lugar, precisamos examinar as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, precisamos confiar, crer, acreditar que o Espírito Santo é quem vai nos instruir. É o Espírito Santo quem vai nos revelar o que está de fato escrito. Por quê? A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela sim é escrita em códigos, é escrita permeada por mistérios, por segredos. Estamos em uma guerra espiritual, sobrenatural, e por isso o Senhor Deus, que é um excelente estrategista, não escreve tudo, não dá a conhecer tudo, devido à astúcia do inimigo, do adversário, que não só é enganador, mas é também principalmente imitador das coisas de Deus. E é por isso que, por cautela, o Espírito Santo é quem vai nos instruir. O Espírito Santo é quem vai nos ensinar aquilo que verdadeiramente o Pai tem para cada um de nós. Porque o Logos, a palavra, é geral, mas o rema, ou a palavra específica, é para cada um de nós. É por isso que dizemos que precisamos estudar a Bíblia Sagrada. Por quê? Por exemplo, numa igreja, numa pregação, ou numa campanha, onde existem muitas pessoas, a palavra é geral. E às vezes a pessoa não presta atenção exatamente no momento do rema e perde a bênção de Deus. E é por isso que muitas pessoas vão nos seus cultos, nas suas missas, enfim, e eles mesmos dizem que saíram vazios, que não receberam nada, que não ouviram Deus falando com eles. Alguns dizem não sentiram a presença de Deus. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada, principalmente em nossa casa, em nosso lar, com a nossa família, mas também individualmente, para recebermos esta palavra que Deus tem para nós, que não é para todos. É por isso, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo quer que examinemos Filipenses, capítulo 3, uma das cartas de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E assim está escrito: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito Santo e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo
conto como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos começar pelo final. Alcançar a ressurreição dentre os mortos não é coisa de somenos. Não, de forma alguma. Não é o que muitos erradamente pensam. Ah, salvo, estou salvo. Não, irmãos. Nós temos um inimigo. Nós temos um adversário. E o alvo dele é impedir a nossa ressurreição. É impedir que nós alcancemos a salvação, a vida eterna. Aliás, poderíamos dizer que ele até permite que nós tenhamos dinheiro, riqueza, casas, carros, mulheres, como alguns dizem. Tudo bem, desde que o nosso nome não esteja inscrito no livro da vida. É aí o segredo. É aí que está o cerne da questão. E é aí que muita gente se engana, se ilude. Porque recebe ou alcança muitas coisas no mundo. Mas a palavra diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma vale mais do que o mundo inteiro. É por isso que nós vemos aqui Paulo dando um testemunho próprio, pessoal, e dizendo que se existe alguma coisa que humanamente, ou um ser humano, precisa fazer para alcançar a ressurreição, para alcançar a salvação, isso ele fez. Aliás, ele dá até o testemunho aqui. Ele diz: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vejam, irmãos, a qualificação de Paulo. Em qualquer igreja que ele fosse, ele ia ser imediatamente ungido, como obreiro, como pastor, como apóstolo, como bispo, como líder. Era impressionante o currículo dele. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, o nosso propósito, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, e depois que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e somos batizados, é estudar a Bíblia Sagrada para morrermos para nós mesmos, para o mundo, e deixarmos o Senhor Jesus Cristo viver em nós. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser salvar-se a si mesmo, ou salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Paulo percebeu isso. Fez tudo o que os humanos fazem, até fez mais, exagerou na proporção em que ele fazia as coisas na igreja, as doutrinas que ele seguia. Mas, aí está o mais: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por quê?
era Ele. E não podemos ser nós, irmãos. Tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Enquanto formos nós, ou Paulo, estamos na carne. E a carne não pode agradar a Deus, porque Deus é espírito, é espiritual. Então a Bíblia Sagrada nos ajuda a deixarmos ir morrendo em nós as paixões carnais e ir aumentando em nós o desejo das coisas espirituais, sobrenaturais. Vamos nos desligando aos pouquinhos do mundo, ou do mundanismo, aliás, porque no mundo tem muita coisa boa. Mas nós vamos começando a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Paulo é o exemplo, ele disse que ele fez tudo o que um ser humano pode imaginar. Fez além, foi muito além, fez mais. Mas ele percebeu que era uma coisa que ele fazia na carne, na sua consciência, no seu pensamento, na sua cabeça, na sua opinião, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Mas, aí está o mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo quer viver em cada um de nós. Ele quer se manifestar em nós e através de nós. Não precisamos nos esforçar tanto como alguns fazem. Não. Precisamos ter fé, acreditar. Por isso continua dizendo aqui: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e os considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E é pela fé na Bíblia Sagrada que nós, sim, vamos deixando o Espírito Santo nos moldar de acordo com esta palavra divina, para sermos cada vez mais semelhantes a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele quem vai operar, agir em cada um de nós. Não temos que fazer nada? Sim, temos que ler a Bíblia Sagrada. Temos que estudar o que está escrito na Bíblia Sagrada. É o poder da Bíblia Sagrada que vai fazer em nós essa mudança, essa transformação de carnal para espiritual. Isto é um milagre. Não se consegue por força, aliás, está escrito, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, irmãos. Então vale muito mais a fé do que toda essa parafernália que Paulo fazia, realizava, obedecia. Essa busca incessante, incansável. Não, irmãos. Nós entramos no descanso, no repouso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E à medida que lemos a Bíblia Sagrada, a própria palavra de Deus vai fazendo esta mudança em nosso íntimo e nosso interior. Vai manifestando a fé, e é pela fé que nós começamos a ter resultados. É pela fé que começamos a ser abençoados. É pela fé que nós nos mantemos, subsistimos, e é pela fé que nós vamos permanecer. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito neste texto, nos acautelamos e amarramos e acorrentamos espíritos mentirosos, espíritos falsos, espíritos fraudulentos, espíritos manipuladores estão amarrados e acorrentados, estão proibidos de agir em nossas vidas.
E agora nós expulsamos, expelimos todo espírito mentiroso, todo espírito de mentira, saia de nossas vidas, de nossos lares, de nossas famílias, de nossos pensamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Espírito Santo, pelo poder da Bíblia Sagrada, a palavra do Deus Altíssimo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abra os olhos do nosso entendimento, faça-nos entender e compreender que por mais que o homem faça, por mais que ele se sacrifique, não vai conseguir o que a fé consegue. Então, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao invés de lutar e batalhar contra o Espírito Santo para fazer as coisas como nós pensamos, como nós achamos ou como fomos ensinados, que nós sejamos humildes de coração, nos prostremos diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade e não a minha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a fé na Bíblia se manifeste. E agora o cego enxergue, o mudo fale, o surdo escute, o paralítico ande, o doente saia curado da cama, o enfermo saia curado do leito, o coxo salte de gozo e de alegria. Que a fé agora vá se manifestando, limpando os pulmões, o fígado, os rins, a bexiga, dissolvendo pedras, movimentando ossos, desaparecendo o desvio, o bico de papagaio, desaparecendo as dores terríveis dos ossos, em nome do Senhor Jesus Cristo, desentortando, endireitando, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o coração bata com força. E em nome do Senhor Jesus Cristo, agora o libertador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem as chaves da vida e da morte, abrindo as portas das prisões agora, de mentes subconscientes que estão enclausurados, presos por traumas infantis, por feridas na infância, por agressões, por violações, por palavras malignas, por pragas que foram lançadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas prisões se abram agora, que haja libertação, que este preso seja livre agora, de toda culpa, de todo sentimento mau, de toda mágoa, de todo rancor, de toda ira, de toda raiva, de todo ódio, que haja perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e haja uma mudança agora. Penetre a mente de Cristo, veja agora o dom, o talento que Deus tem te dado, a unção que Deus está colocando nas tuas mãos agora para um serviço, um trabalho rendoso, rentável, prolífero, produtivo, que se expande, que cresce, que aumenta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você é um escolhido, uma escolhida. Você tem algo especial que ninguém tem, ninguém pode imitar e principalmente ninguém pode tirar de ti. Creia, acredite, tenha fé. Através da Bíblia Sagrada, receba a unção do Espírito Santo e seja abençoador. Aonde você estiver, seja abençoador. Abençoe, abençoe, seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, inscreva-se, dê um like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo, faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará nos abençoando muitíssimo. Recebam a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus vos abençoe poderosamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.